Nas profundezas geladas da Era do Gelo, onde o tempo parecia congelar a própria vida e o vento sussurrava através de vales áridos e cavernas escuras, existia um povo que enfrentava diariamente as forças mais brutais da natureza, os Neandertais. Suas pegadas marcavam o barro endurecido da pré-história, mas cada passo deixava também uma marca na carne, uma cicatriz na alma coletiva de um grupo humano que jamais conheceu descanso. Viver era sobreviver, e sobreviver significava sangrar. A temperatura muitas vezes caía. O frio penetrava ossos e músculos, e cada noite trazia não apenas a escuridão, mas o medo de predadores, da fome, da solidão. Os Neandertais tinham corpos robustos, com peitos largos e membros poderosos. Mas por trás da força havia constante vulnerabilidade. Seu mundo era cruel, implacável e profundamente violento. O dia começava com o ranger dos dentes e a busca desesperada por alimento. Rebanhos de mamutes, rinocerontes lanosos e bisões atravessavam as planícies. Mas para abatê-los, os Neandertais precisavam se aproximar quase a ponto de sentir o hálito quente da presa. Com lanças curtas, enfrentavam gigantes de várias toneladas. E muitas vezes eram pisoteados, arremessados ou esmagados. Ossos quebrados e crânios rachados contam essa história. Em muitos esqueletos, evidências de fraturas cicatrizadas mostram que sobreviver a um ataque era possível. Mas a dor durava o resto da vida. Entre as sombras do passado, ainda ecoa o som dos seus passos pesados, da respiração ofegante em cavernas escuras, dos gritos abafados em meio à neve e ao sangue. Eles não foram monstros, foram sobreviventes, e seu fim não foi apenas uma extinção. Foi uma tragédia esquecida sob o peso dos milênios, um epitáfio não escrito em pedra, mas gravado no silêncio dos ossos. Em El Cidrón, na Espanha, foram descobertos ossos humanos com marcas claras de canibalismo. Eram adultos, adolescentes e até crianças. Os fêmures foram abertos para a extração da medula. As costelas separadas com precisão. Em tempos de fome, e eles eram frequentes, os Neandertais se voltavam uns contra os outros. Não havia honra na morte, apenas necessidade. A carne era carne. O horror de ver um parente sendo esquartejado talvez tenha sido abafado pelo instinto primitivo de continuar respirando por mais um dia. No coração do Oriente Médio, em Shanidar, um corpo foi encontrado com uma costela perfurada, como se uma lança tivesse sido fincada de lado. A posição do ferimento sugere que o golpe veio de um Homo sapiens capaz de atacar à distância com armas arremessáveis. O Neandertal sobreviveu por alguns dias, talvez até semanas, mas a infecção o venceu. O pus, a febre e o delírio devem ter consumido seus últimos momentos. A violência não vinha apenas de fora. Disputas internas, lutas por liderança, ciúmes, vingança. Em Saint-Césaire, na França, um Neandertal foi encontrado com um crânio fraturado, ferida feita por um objeto pontiagudo. Uma briga? Uma execução? O motivo se perdeu nos milênios, mas a brutalidade ficou preservada na ossada. Nas cavernas, a escuridão era refúgio e prisão. Os homens e mulheres dormiam ao lado do fogo, enquanto crianças choravam de frio. Muitos morriam antes dos 5 anos. A dentição de esqueletos infantis mostra episódios de desnutrição extrema. Bandas de hipoplasia nos dentes revelam meses sem nutrientes. A pele deve ter rachado, os olhos se apagado, os pequenos corpos abraçados por mães que nada podiam fazer. Mesmo os que alcançavam a velhice o faziam com sacrifício. O velho de La Chapelle tinha artrite severa, dentes tão desgastados que mal podia mastigar. Sobreviveu porque alguém o alimentava, porque sua comunidade o protegeu. Mas ele não era exceção. Shanidar I, outro Neandertal idoso, tinha o braço direito amputado, cegueira no olho esquerdo e lesões na perna. Viver nessas condições só era possível com ajuda constante. E mesmo assim, sua existência era marcada por dor constante. A paisagem que o cercava era infernal.
Ursos das cavernas, leões euroasiáticos e hienas gigantes competiam por território e alimento. As cavernas, muitas vezes, já tinham dono quando os neandertais as encontravam. Em alguns casos, as disputas terminavam com sangue nas pedras. Fósseis mostram ossos com marcas de mordidas, crânios esmagados, mandíbulas quebradas. E a cada encontro com um predador, a luta era pela sobrevivência mais crua. Um urso, com uma só patada, poderia esmagar o tórax de um adulto como se fosse galho seco. Mas havia mais que predadores. O frio matava lentamente, a fome corroía, a solidão enlouquecia. Pequenos grupos vagavam por florestas sombrias, cada vez mais isolados, vítimas de colapsos genéticos. O incesto se tornava comum, não por desejo, mas por falta de opção. A consanguinidade enfraquecia o sistema imunológico, aumentava doenças congênitas, gerava descendentes frágeis. Os neandertais estavam morrendo por dentro. E então chegaram os outros, os Homo sapiens. Mais numerosos, mais ágeis, com armas mais eficientes, estratégias de caça mais eficazes e redes sociais maiores. Onde um grupo de neandertais contava com 20 indivíduos, os sapiens podiam formar aldeias de 100. O choque foi inevitável. Em alguns casos, houve cruzamento. Em outros, houve massacre. Sítios arqueológicos sugerem que os neandertais foram expulsos de regiões férteis, empurrados para as margens do mundo. O fim não veio de um único golpe, mas da soma de derrotas. O clima mudou. Os alimentos escassearam. A competição aumentou. As doenças vieram. Os últimos neandertais desapareceram em algum momento entre 40 e 30 mil anos atrás. Não houve grito final. Não houve adeus. Apenas o silêncio. E o que restou foram ossos enterrados em cavernas esquecidas, com marcas de luta, de fome, de desespero. Cada fratura conta uma história de resistência. Cada dente gasto, uma prova de esforço. Cada crânio rachado, uma memória de dor. A vida dos neandertais foi curta, cruel, mas profundamente humana. Entre as sombras do passado, ainda ecoa o som dos seus passos pesados, da respiração ofegante em cavernas escuras, dos gritos abafados em meio à neve e ao sangue. Eles não foram monstros. Foram sobreviventes, e seu fim não foi apenas uma extinção. Foi uma tragédia esquecida sob o peso dos milênios, um epitáfio não escrito em pedra, mas gravado no silêncio dos ossos. As hienas de Marillac, devoradores de humanos. Na região de Marillac, na França, arqueólogos escavaram um sítio que misturava ossos de renas, sinais de matadouros e restos de humanos. No meio desse quebra-cabeça de ossos antigos estavam vértebras e dentes de neandertais com marcas angulares e irregularidades microscópicas que revelavam um detalhe macabro. Haviam sido mastigados por hienas. Mais que isso, os dentes mostravam sinais de ter passado pelo trato digestivo e sido regurgitados. Isso significa que partes de neandertais, talvez após mortos, talvez não, foram engolidas e depois vomitadas por essas criaturas. A hiena gigante do Pleistoceno não era como as hienas atuais. Era maior, mais agressiva, com mandíbulas capazes de quebrar ossos longos com facilidade. Em bandos, podiam enfrentar grupos humanos, especialmente os feridos ou exaustos após uma caça. As hienas não apenas competiam por carniça, elas caçavam. E Marillac mostra isso com clareza. Para essas criaturas, o Homo neanderthalensis também era alimento. É importante compreender que a ciência trata esses achados com o devido rigor e respeito. Cada marca de dente é medida, cada fratura analisada em microscópio, comparada com bancos de dados anatômicos. Mas sob esse cuidado reside uma narrativa silenciosa e incômoda. Nossos parentes não apenas morreram de frio, fome ou guerras tribais. Eles foram brutalmente mortos e devorados por predadores que os caçavam como qualquer outro animal. Não havia redenção, não havia glória. Quando um neandertal era atacado por um urso ou felino, ele não morria como herói, morria em pânico, dor e isolamento.
Seus gritos se perdiam na neve e seu corpo na barriga de outro ser vivo. Estes registros arqueológicos são janelas abertas para um mundo onde a cadeia alimentar não favorecia os humanos primitivos. Os neandertais, apesar de fortes, adaptados e engenhosos, viviam constantemente à beira da morte. As feras que eles caçavam também os caçavam e, em muitos casos, venceram. Ao escavarmos esses ossos, não encontramos apenas vestígios de uma espécie extinta. Encontramos um retrato cru do terror que moldou a história humana. Viver significava lutar e, às vezes, morrer aos pedaços. O conflito nas sombras. Neandertais versus Homo sapiens. Por mais de 300 mil anos, os neandertais reinaram como os principais hominídeos da Europa e de parte da Ásia Ocidental. Adaptados ao frio, fortes, engenhosos e resilientes, dominaram vastos territórios, moldando sua existência em torno da sobrevivência e da caça. Mas então, há cerca de 50 mil anos, um novo competidor começou a cruzar desertos e estreitos glaciais rumo ao norte. Um rival com menos massa muscular, mas mais linguagem. Menos robusto, mas mais adaptável. Um invasor silencioso. O Homo sapiens. O encontro entre essas duas espécies humanas não foi imediato, nem pacífico. As evidências arqueológicas sugerem um período de sobreposição que durou milhares de anos, com possíveis trocas, convivência e, eventualmente, conflito. Território, caça e escassez. As paisagens do Pleistoceno superior eram extremamente exigentes. A comida era escassa, os climas imprevisíveis e o espaço vital limitado. Onde havia caça, havia disputa. E onde há disputa entre predadores inteligentes, há guerra. Não se tratava apenas de tribos caçando os mesmos rebanhos de renas ou os mesmos bisões. Tratava-se de linhagens inteiras lutando por continuidade genética. Em diversos sítios arqueológicos, como em Grotte-Mandrin, na França, há camadas geológicas que revelam alternância de ocupação. Ora Homo sapiens, ora Neandertais, depois Sapiens de novo. Isso indica conquista e reconquista de território, como se fosse uma guerra de séculos, lenta, silenciosa e devastadora. As armas dos Sapiens eram mais refinadas, suas estratégias mais complexas. Utilizavam arcos e flechas, ferramentas leves e versáteis. Tinham redes sociais mais amplas, alianças intertribais. Onde os neandertais agiam em pequenos grupos coesos, os sapiens formavam redes de cooperação entre clãs que jamais se viam. Era uma vantagem invisível, mas fatal. Os sinais da violência. Ainda que escassas, algumas evidências sugerem violência direta entre neandertais e humanos modernos. Um dos exemplos mais comentados é o do crânio de um neandertal encontrado em Shanidar, no Iraque. Embora já famoso por mostrar sinais de cuidado entre membros do grupo, esse crânio também apresenta uma perfuração no osso frontal que alguns especialistas interpretam como uma ferida feita por projétil, possivelmente uma lança lançada à distância. Em um tempo em que lanças eram arremessadas com o braço, apenas os Homo sapiens, com suas técnicas de propulsão e uso de propulsores, poderiam ter causado esse tipo de trauma. Outro indício vem da distribuição abrupta de fósseis. Em locais onde os neandertais haviam vivido por milênios, suas pegadas arqueológicas desaparecem repentinamente com a chegada do Homo sapiens. Não há transição gradual. Não há miscigenação em massa. Há sumiço. Extinção local, ainda que híbridos tenham surgido, e sim, a ciência já confirmou que houve cruzamentos ocasionais. O destino dos neandertais não foi o da fusão, mas o do apagamento. Genética, mas não salvação. A genética moderna revelou que boa parte da humanidade carrega entre 1% e 2% de DNA neandertal. Isso comprova que houve acasalamento entre as espécies, mas também sugere que ele foi limitado, esparso, e quase sempre dos sapiens com a neandertal feminina, em contextos que muitos especialistas ainda evitam nomear com segurança. O mais chocante é que mesmo com essa herança, o restante do neandertal desapareceu. Suas culturas, seus modos de vida,
suas cavernas, tudo foi substituído, silenciosamente. Um apagamento completo. Agora imagine um grupo de neandertais escondido em uma floresta gelada, os alimentos acabando, o fogo quase extinto. Ao longe, o som de tambores e vozes. Não eram predadores quadrúpedes desta vez. Eram homens como eles, mas diferentes, com armas mais afiadas, com estratégias mais coordenadas. Esses confrontos não precisam ter sido numerosos, bastavam poucos, em momentos decisivos. Um ataque noturno, uma matança após uma caçada, a destruição de um abrigo durante o inverno, o desaparecimento de um clã inteiro em silêncio, sem vestígios. Os neandertais não foram derrotados por um exército, mas por séculos de pressão constante, por uma espécie que pensava diferente, caçava diferente e sobrevivia melhor. Os últimos neandertais. Os registros mais confiáveis da existência neandertal datam de cerca de 40 mil anos atrás, em Gibraltar. Presos entre os penhascos e o mar, eles foram os últimos a resistir. Mas mesmo ali, a sombra do Homo sapiens se estendeu. Os territórios antes dominados por neandertais foram absorvidos, lentamente, por aqueles que viriam a contar essa história, nós. A extinção de uma espécie não é sempre espetacular. Às vezes, ela vem em silêncio, nas noites frias, nos gritos abafados, nas últimas pegadas que ninguém verá. Eles caminharam entre feras, dormiram em cavernas que também eram túmulos, lutaram por fogo, carne e abrigo, mas muitas vezes perderam. Os neandertais não desapareceram apenas com o tempo. Eles foram vencidos pelo frio, pela fome e pelas garras. Se este vídeo te mostrou um lado da pré-história que você nunca imaginou, considere se inscrever no canal. Aqui, a história é contada como ela foi. Brutal, silenciosa e real. Ative o sino para receber nossos próximos documentários. E lembre-se, o passado é mais sombrio do que nos ensinaram. Nos vemos na próxima viagem ao tempo.